Olá, investidores, tudo bem com vocês? Eu sou o Carlos Daniel do canal Carlos Invest. Seja bem-vindo a mais um vídeo e no vídeo de hoje trarei uma análise do fundo CPTS11. Recentemente que ele teve um desdobramento, saiu de base 100 para base 10, está sendo um dos fundos mais falados atualmente sobre o fundo de papel. E hoje trarei uma análise do ativo, ver se ele é um bom fundo ou se ele é um péssimo fundo. Então, antes de tudo, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhuma notificação, deixe seu like, comentem o que vocês estão achando e compartilhe esse vídeo para todos os seus amigos, o máximo número de pessoas possível. E vamos lá para o vídeo. Bom, CPTS11 ele está com valor atual de R$ 8,20. Nesse dia que estou gravando, ele teve uma valorização de 0,97% negativa, ou seja, ele desvalorizou quase 1%. E a mínima das últimas 52 semanas é de R$ 8,20. E a do mês também, R$ 8,20, que também é um valor atual, ou seja, ele está no seu menor preço nos últimos 12 meses. A máxima do mês é R$ 8,78. Então, só nesse mês de outubro ele caiu 58 centavos, bastante coisa. Creio eu que isso se deve principalmente à sua distribuição de dividendos, que esse mês ele distribuiu pouco dividendo. Aqui na sua máxima nas últimas 52 semanas está em R$ 90,97. Isso porque ele desdobrou, se eu não me engano, nesse mês de setembro. Então ainda está contando com a base 100. Mas se a gente dividir isso aqui para a base 10, isso dá um total de R$ 9,09. Então, teoricamente, a sua máxima nas últimas 52 semanas, referente à base 10, está em R$ 9,09. O seu dividend yield é de 10,67%, isso dando nos últimos 12 meses um total de dividendos por cota de 87 centavos por cota. Ou seja, nos últimos 12 meses ele distribuiu um total de 87 centavos por cota. Não é um dividendo muito elevado para um fundo de papel, mas está acima de 10% por ano. Geralmente os fundos de papéis eles entregam ali na faixa de 1% por mês, que dá 12% no acumulado de um ano. A sua valorização nos últimos 12 meses foi o que eu falei, ainda está contando com um desdobramento, mas do mês atual, que já está referente à base 10, foi de 4,87% negativo, ou seja, só nesse mês ele caiu ali aproximadamente 5%. Como podemos perceber aqui, ele desdobrou ali em setembro, aqui já está 26 de setembro, mas antigamente ele era negociado em base 100, agora está sendo negociado em base 10, aqui é 8 pouco, 9 pouco, essas coisas. O seu valor patrimonial por cota é de R$ 8,88, e isso já é na base 10, com um patrimônio de 2,8 bilhões de reais, quase chegando em 3 bilhões de reais, então é um patrimônio gigantesco. O seu P sobre VP é de 0,93 centavos. Ele está, teoricamente, 7% com desconto. Ele está descontado 7%. Eu gravei um vídeo explicando sobre o que é P sobre VP e também sobre o que é valor patrimonial por cota. Vou deixar aqui no link da descrição, que lá eu digo exatamente, explico com calma o que significa isso. Esse P sobre VP para um fundo de papel está excelente. Fundo de papel não é recomendado a compra acima do P sobre VP de 1, e sim de abaixo de 1. O valor de mercado, o valor que o mercado está disposto a pagar no ativo, é de cerca de 2,6 bilhões de reais. Então, o mercado ele não quer pagar ali, teoricamente, 200 milhões de reais por conta dessa queda. O seu valor em caixa é de 0,04%, que dá um total de 1 milhão de reais. E esse valor em caixa é bom ou é ruim? É bom, porque significa que o caixa tem pouca sobra de dinheiro. Então, ele está aqui com cerca de 99% investido. Então, 99% do seu patrimônio total, ele está investido gerando lucro. Então, quanto menor o caixa, é melhor para a sua distribuição de dividendos. O seu número de cotistas é de 243 mil cotistas, um excelente número, altíssimo, que ele tem um total de cotas de 317 milhões de cotas. O seu rendimento médio nos últimos 24 meses foi de 9 centavos por cota,
E nos últimos 30 dias ele teve uma liquidez média diária de 11 milhões de reais por dia negociados na Bolsa Brasileira. Ou seja, todos os dias nos últimos 30 dias foram negociados só nesse ativo 11 milhões de reais. O ativo também ele tem uma participação em FIX, que seria a carteira ideal de fundos imobiliários, que a sua participação é de cerca de 2,2%. É um número bastante elevado devido à grande quantidade de ativos dessa carteira. Só em setembro de 2023, teve um total de negociação de 421 mil negociações referente a esse ativo CPTS-11, que isso gerou volume em reais de 291 milhões de reais só em negociações do ativo. E aqui em rendimentos, no mês de setembro ele distribuiu um total de 7 centavos por cota, quase 8 centavos por cota, e já nesse mês ele vai distribuir um total de 5 centavos por cota. Por isso que houve aquela desvalorização de quase 5% só nesse mês. Esse dividendo anunciado gerou um efeito manada, onde uma grande quantidade de investidores deixaram de investir no ativo, ocorrendo nessa desvalorização, porque teve muita oferta de venda e pouca de compra, por isso que houve essa desvalorização. Aqui, nos dividendos CPTS-11, se a gente colocar aqui em máximo, ele paga desde 2016, ele vem pagando recorrentemente. Por se tratar de um fundo de papel, ele tem essa grande oscilação, mas ele vem pagando constantemente. E se agruparmos por ano, o menor ano que ele pagou, um ano fechado, um ano completo, foi 2020, que ele pagou 80 centavos, e o maior foi em 2021, que ele pagou 1,21. Nesse ano de 2023, até agora, no mês de setembro, que foi o último pagamento, esse de outubro ele ainda não pagou, ele já entregou um total de 75 centavos. Ou seja, quase aqui o tanto do ano de 2020 completo. Em 9 meses ele já entregou quase 12 meses de 2020. Bom, aqui no último relatório gerencial do CPTS-11, foi referente ao mês de agosto, que foi publicado no mês de setembro. O de setembro ainda não foi publicado nesse mês de outubro, que é mais ou menos assim, eles publicam um mês depois. Por exemplo, esse de setembro vai ser publicado agora em outubro, e assim por diante. Então, o de agosto, aqui o ativo, ele tinha mais ou menos 63 CRIs na sua carteira, que representavam um total de 70,9% do total de ativos de todo o seu patrimônio. O restante, ele tinha uma pequena porcentagem em caixa, também ele tinha os seus fundos imobiliários. Ele investe tanto em CRIs como em fundos imobiliários. Só que a maioria do seu patrimônio é investida em CRIs, por isso que ele é predominante, focado em CRIs, fundo de papel. E uma outra parte, ele teoricamente seria um fundo de fundo, que investe em outros fundos imobiliários. 70% do patrimônio ele investia em CRIs, e ali 28% mais ou menos ele investe em fundos imobiliários, e o restante, que dá ali mais ou menos 1%, não chega nem a ser 1%, fica como caixa, que é tipo o dinheiro que sobra na sua carteira. Então, nos segmentos dos seus CRIs, o maior segmento em porcentagem é o logístico industrial, que ele tinha aqui um total de 29% do seu patrimônio em CRIs investidos em logístico industrial, 18% em shoppings, 13% varejo e assim por diante, dando um total de 70,94% e um total em reais de 2,3 bilhões de reais. Aqui está a divisão por segmento dos CRIs do ativo. São bastante CRIs, não tem como analisarmos todos, mas podemos concluir que o CRI que ele tem um PL, uma porcentagem maior do seu patrimônio, é esse aqui, ó, CRI Trojski 1E, e que ele tem uma porcentagem no seu PL de 6%, está acima de 5%. Como já falei em um vídeo anterior, a sua concentração tem que ser, para ser o ideal, tem que ser abaixo de 5%. Então só esse ativo em meio a esses 63 CRIs que está acima de 5%. É o único ativo que está com 6%, acima de 5%. Ele investe em bastante fundos imobiliários, sendo sua maior concentração no HBRH11, com 2,3%.
Ele está excelente, está abaixo de 5%. Isso aqui daria mais ou menos ali aqueles 28% investidos, da sua carteira. E referente aos seus contratos, cerca de 58% são contratos típicos, ou seja, são os contratos que têm duração curta. Os contratos de duração longa são os atípicos, que só representam 27% da sua carteira. Então, os seus contratos em CRIs, eles são contratos curtos com durações pequenas. Um outro ponto que eu tinha esquecido de destacar é a sua gestora, que a gestora do CPTS-11 é a Capitania Investimentos, sendo a administradora a BTG Pactual. Então, concluindo a nossa análise, o CPTS-11 ele é um excelente ativo, a sua carteira está distribuída de uma forma que está totalmente balanceada. O ativo ele é um fundo de papel, mas também investe em outros fundos imobiliários. Tem uma grande concentração de ativos diferentes na sua carteira. Só em CRIs tem mais de 60 CRIs, tirando os fundos de papéis. Ele tem um patrimônio de quase 3 bilhões de reais, então um patrimônio muito grande. A sua valorização só está negativa por conta do seu desdobramento que teve. Só que ele fez esse desdobramento, assim como qualquer outro ativo, visando a sua liquidez, para aumentar a sua liquidez, aumentar suas negociações no ativo e, com o tempo, aumentar o seu patrimônio através de emissões de cotas que o fundo com certeza trará futuramente. Ele tem um bom dividendo, apesar do seu último dividendo anunciado for menor do que o dos outros meses, mas para um fundo de papel isso é normal, essa oscilação. Por mais que os seus dividendos veio baixo em comparação aos últimos meses, mas o ativo não perdeu seus fundamentos, continua sendo um excelente fundo, com quase 300 mil cotistas investidos e também sem contar a sua grande quantidade de cotas da sua carteira, com mais de 300 milhões de cotas e o seu preço que está excelente para uma compra hoje. Seu preço está ali com 7% de desconto, então para um fundo de papel está um ótimo preço. Seria ruim para um fundo de papel se o seu P sobre VP estivesse acima de 1, mas como que está abaixo com 7% de desconto, está excelente. Então, se vocês gostaram dessa análise, comentem aí, se inscrevam no canal, ativem o sininho para não perder nenhuma notificação, compartilhe esse vídeo, essa análise que eu trouxe aqui no canal para todos os seus amigos e também comentem se vocês investem no CPTS-11, se vocês pretendem investir ou não, se vocês gostam da administradora e gestora. Comentem para saber a opinião de vocês. Espero muito que vocês tenham gostado e rumo à liberdade financeira.